1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o nome dos números de 1 a 10 em português. Para nós, eles representam apenas isso, as palavras que usamos para expressar cada quantidade, ou o nome do símbolo gráfico dessa quantidade. Mas de onde surgem os nomes para os números numa língua? Por que a palavra para 8 é 8? São só sons arbitrários misturados ou há uma lógica por trás quando essas palavras são inventadas? É disso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre nomes dos números. Não vamos falar de uma língua específica, mas analisar os números de 1 a 10, além do número 100, e ver se existe maneira de saber de onde os humanos tiraram a ideia para dar o nome a esses números. Comecemos, claro, pelo número 1. Como o número 1 é o mais simples de todos, digamos, é realmente muito complicado achar alguma evidência de que a palavra para 1 significasse qualquer coisa que não 1 desde o começo. Se você viu meu vídeo sobre numerais em línguas pelo mundo, viu que mesmo línguas que praticamente não possuem números pelo menos possuem uma palavra para 1. Então esse é um conceito básico, de unidade, algo sozinho. Mas existem alguns casos em que se pode traçar relação com outras palavras. Em proto-indo-europeu, essa palavra é reconstruída como hoinos, que poderia ser um termo básico mesmo, mas alguns autores sugerem uma relação com o pronome pessoal ei, ou rei, que significa ele, e um sufixo nos com algum sentido adjetivo. Talvez originalmente mais algo como este, então, ou seja lá como chamaríamos uma forma adjetiva de um pronome pessoal. Nesse ponto é interessante também a palavra para um em húngaro, eg, cuja origem não é certa, mas já se propôs que venha de é ou es, que significa este, com um sufixo nominalizador, então seguindo meio que na direção contrária do caso do proto-indo-europeu. Aqui uma forma originalmente adjetiva, de demonstrativo, passou para uma mais pronominal, como se passasse de este para ele. A palavra reconstruída em proto-semítico, ahadum, é sugerida como sendo originalmente um adjetivo significando algo como único ou sozinho. Enfim, 1 não é um número que costume necessitar de uma origem complexa. A ideia de unidade parece ser bem básica, né? Com 2, curiosamente, parece ser ainda mais complicado relacionar o nome do número com algum outro conceito. De fato, de muitas famílias linguísticas grandes, como as línguas indo-europeias, urálicas, túrquicas, afroasiáticas, austronésias, sino-tibetanas, bantas, é possível reconstruir em geral os números de 1 a 10 pelo menos, indicando que esses povos já tinham uma contagem complexa há milênios, e os conceitos dos números provavelmente surgiram há tanto tempo no passado que fica impossível descobrir de onde vem. Mas, como veremos, existem especulações, ao menos em alguns casos. A palavra para 2 em proto-japônico é reconstruída como puta. Não temos como saber o que significa exatamente, mas é muito parecida com pita, que significa 1. Veremos essa semelhança com outros numerais japônicos também. 2 é o dobro de 1 e tem o mesmo arcabouço consonantal, só mudando as vogais. Já em proto-sino-tibetano, 2 é reconstruído como kunis, canis. A primeira vogal não é clara. Mas o número é parecido com 7, que é snis. E 7 é o segundo número quando contamos com a segunda mão, né? Talvez isso tenha a ver com a semelhança dos dois nomes. E é só isso mesmo que temos do 2. Quando chegamos ao 3, existem especulações para a origem do proto-indo-europeu também, onde o numeral é reconstruído como treias. Foi sugerido então que talvez esse nome derive de alguma forma de um termo como tristhos, dedo do meio, de tri, ponta, que desponta, e stha, de onde temos também verbos como stand e estar, ou seja, aquele que está em pé e desponta. Como o dedo do meio é o terceiro dedo, representava o número 3 em contagens. Em proto-sino-tibetano, o nome é reconstruído como kusum, novamente sem a primeira vogal definida. Mas é interessante que o prefixo é o mesmo do número 2. Ou seja, em proto-sino-tibetano, 2 e 3 compartilham o mesmo prefixo e 2 e 7 o mesmo sufixo. Então talvez esse prefixo se refira à primeira mão, enquanto o sufixo indique algo como um número dentro da mão. Mas nesse caso é palpite meu. Quando chegamos ao número 4, temos quetuores em proto-indo-europeu. Mas esse termo é complexo demais para ser um radical simples. Apesar de não ser possível definir o que essa palavra significava originalmente, é possível reconstruir um outro termo relacionado a 4, algo como hokito, que significaria 4 dedos, ou a largura dos 4 dedos da mão sem o polegar. Se quetuores evoluiu disso de alguma forma, não sabemos. Mas em proto-carvélico temos otro para 4, que é considerado como provavelmente sendo um empréstimo do proto-indo-europeu hokito. Em proto-basco, 4 é reconstruído como laur, e talvez pudesse ter relação com labur, que significa curto. Talvez fazendo referência a um dedo curto usado para indicar esse número como dedo mínimo, ou por ser um valor curto, digamos. Com 5 encontramos uma origem comum em línguas do mundo todo. O proto-indo-europeu penque parece relacionado a penkros, dedo, e punkstis, punho, ou seja, algo se referindo a uma mão toda, como todos os dedos de uma mão. Da mesma forma, o proto-ioroboide eto, o proto-austronésio lima e o guarani po
todos significam mão. Em Náhuatl clássico, 5 é maquilli, que vem de ma, mão, e qui, segurar, algo que se segura numa mão. Quando chegamos ao número 6, voltamos ao proto-japônico, onde 6 é mu, enquanto 3 é mi. Novamente temos dois números que são o dobro um do outro, com uma estrutura de consoantes iguais e vogais diferentes. Em groenlandês, a palavra para 6, arfinillit, parece ter relação com o proto-esquimó arvi, que significa atravessar, cruzar. É o número que, na contagem, marca a travessia de uma mão para outra. Em Náhuatl clássico temos algo parecido com tiquace, vindo de tilk, ao lado, pro lado, e se, um pro lado, começando a próxima mão. Em proto-mongólico, 6 é yirguhan, vindo de yir, 2, e guha, 3, ou seja, 2 vezes 3. Já em guarani, poten combina po, 5 ou mão, e peten 1, ou seja, 5 mais 1. Podemos ver que se o 5 evolui de mão numa quantidade enorme de línguas, o 6 frequentemente vem de algum tipo de conta, como 1 somado ao 5, 1 passando para a mão nova, ou 2 grupos de 3. A coisa é similar para o número 7, onde conseguimos recuperar a etimologia. Em Zulu temos isicombisa, que é literalmente dedo indicador, o segundo dedo da mão, ou nesse caso provavelmente se referindo mais especificamente ao segundo dedo da segunda mão na contagem. Vemos a mesma coisa com o proto-malaio tuyur, que deriva do proto-austronésio tutsuk, que significa apontar, uma coisa que se faz com o segundo dedo da mão, né? Em Náhuatl clássico, ticome veio provavelmente de tilk, ao lado, pro lado, e ome, 2 pro lado. Em basco, a palavra saspi foi sugerida como tendo vindo do proto-basco bortsasbi, 5 e 2. Em guarani temos pocoin, combinando po, 5 ou mão, e mocoin, 2. Em proto-austronésio, pito, já se sugeriu que talvez venha de uma redução de um composto gatepdusa, 5-2, pegando o final de um número e o começo do outro, mas muitos rejeitam a ideia. Quando chegamos ao número 8, temos novamente o japonês com ia, que é parecido com ian, 4, só com outra vogal. Em proto-indo-europeu temos octou, que é considerado como sendo uma forma dual do hokto que vimos antes como sendo um termo se referindo a 4 dedos. Em Náhuatl clássico, tiquei segue de novo a mesma lógica, significando 3 para o lado. E em proto-austronésio temos walu, que novamente alguns sugerem que pudesse vir de uma redução de um composto rateptalo, 5-3. Mas como 8 começa a chegar perto de 10, o nome às vezes é feito com subtração em vez de soma. Em proto-urálico temos cactexa, que vem de cacta, 2, com outro elemento exa de significado desconhecido, mas que foi sugerido como sendo algo como falta, então faltam 2. No caso, faltam 2 para fechar 10. Em Zulu o nome é enorme, Isixiagalombili, que literalmente significa 2 dedos deixados para trás. Já em proto-tungusco temos Jabkun, que é sugerido vir de Jab, que significa longo, e o Kun talvez um empréstimo do proto-coreânico significando irmão mais velho. Então o irmão mais velho longo, que seria o dedo médio, o terceiro dedo da mão. E se em 8 já vemos subtração na formação do número, em 9 isso é mais comum ainda. Proto-basco para 9 é Bederatsu, que parece combinar bade, 1, com algum outro elemento que se perdeu, mas a presença de 1 dá a entender que se refere a uma subtração de 10. Em proto-indo-europeu temos Hneun, que às vezes é relacionado com a palavra para novo, mas mais provavelmente pode ter vindo de um termo que era algo como reno, que significa falta. Em Náhuatl clássico temos Chilchawi, 4 para o lado. Em proto-malaio, Asa-ambilan, 1 deixado para trás. Em proto-urálico, Uktexa, combinando Uktsi, 1, e o mesmo sufixo exa que vemos no 8. Em proto-dravídico, Onparto, combina on, 1, e parto, 10. Em guarani, novamente porundu, combina po, 5 ou mão, e irundu, 4. Veja que absolutamente todas as reconstruções apontam para uma soma de 4 a partir de 5 ou uma subtração de 1 a partir de 10. E quando chegamos a 10? Aqui a gente pode de vez em quando achar alguma referência às duas mãos também, como no Náhuatl clássico martlaktli, vindo de mar, mão, e tlaktli, tronco. Então algo como ambas as mãos, ou uma quantidade que enche as duas mãos, que se segura entre as mãos e o tronco. Em proto-indo-europeu, a palavra dekim já se sugeriu conter o elemento kimt ou komt, que significa mão, e seria a origem do inglês hand, por exemplo. Em proto-semítico, a raiz de 10 é reconstruída como lachar, que provavelmente significava muito originalmente, pois parece ser cognato com o termo para muito em egípcio antigo. Em nauruano, 10 é ata, que vem do proto-micronésio ita, empilhar. E em proto-urálico, 10 é luca, relacionado a luke, contar, então uma contagem talvez, uma contagem completa.
E quando chegamos a 100? Muitas línguas constroem isso como 5 vintes. No caso do náhuatl, Macuí Pohualli, 520. E do maia yucateque, Ho'ok'al, 520. E do georgiano, Hutmotzi, 520. Mas às vezes o nome se refere a uma quantidade grande, como em Zulu, onde Ikulu é literalmente grande. E em Ngatu temos Papasawa, que significa algo como contagem. O tagalo é meio incomum, pois o número 100 se diz daan, que originalmente significava algo como caminho. Qual a relação entre os dois conceitos? Não sei. Apesar de 20 aparecer muito aqui para formar o número 100, eu não incluí uma entrada específica para o 20, porque quando se consegue reconstruir a etimologia, ela praticamente é sempre derivada de 210. Mas em náhuatl, na verdade, a palavra vem de contagem mesmo, que em outras línguas, como a gente viu, pode dar origem à palavra para 10 ou 100. Apesar de não ser possível reconstruir a origem de todos os termos para números em todas as línguas, já que geralmente são muito antigos, é interessante ver que pelo mundo inteiro os humanos em geral seguiram lógicas similares para formar os nomes dos exemplos que a gente pode reconstruir. Fica claro que contar com os dedos da mão é algo quase instintivo, digamos, pois as referências às mãos e aos dedos são muitas. Se você já criou uma Conley que chegou a definir a etimologia dos nomes dos números, eu já apresentei a etimologia dos nomes dos números na minha Conley Sorolan num vídeo aqui, confere lá. E o canal finalmente chegou a 10 mil inscritos. Yay! Obrigado a todos os inscritos e todos que sempre apoiaram meu trabalho aqui. E não se esqueça de que você pode apoiar o canal sempre mais para que ele siga crescendo. Você pode se tornar um membro aqui no YouTube e ter acesso a alguns benefícios como agradecimento, confere lá. Outras formas de apoiar o canal são pelo Apoia-se ou fazendo um Pix. Qualquer contribuição, por menor que seja, já é de grande ajuda para poder permitir que eu dedique mais do meu tempo a esse trabalho, que não é simples, hein? E você sempre pode apoiar de graça também com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comenta aí embaixo e compartilhe o vídeo com uma contagem de pessoas. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais!